Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, a disciplina de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislações Especiais. A banca cobre esse conteúdo de forma muito objetiva. Conceitos, elementos dos crimes, diferenças entre tipos penais próximos, regras de aplicação da lei penal, e principalmente os temas ligados à atuação prática do agente público, como crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a paz pública, falsidades, crimes contra a administração e, no processo penal, prisão e medidas cautelares. Também entram leis especiais essenciais, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas e Lei de Abuso de Autoridade. Código Penal, aplicação da lei penal. O artigo 1º trata da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. Isso é legalidade penal. Em prova, a ideia é que ninguém pode ser punido por conduta que não era crime quando ocorreu e que a pena aplicada precisa estar prevista antes. Esse princípio protege contra a arbitrariedade e é base do Estado de Direito. O artigo 2º trata da lei penal no tempo. Regra geral, a lei penal não retroage e aplica-se aos fatos futuros. Porém, se uma lei posterior beneficiar o réu, ela retroage. Essa é a retroatividade benéfica. Já a lei mais severa não retroage para prejudicar. A banca costuma cobrar o raciocínio. Lei nova que descriminaliza uma conduta ou reduz pena beneficia e retroage. Lei nova que aumenta a pena não retroage. O artigo 3º fala da lei excepcional ou temporária. Ela se aplica aos fatos praticados durante sua vigência, mesmo que depois seja revogada. Isso cai como exceção à regra da retroatividade benéfica, porque aqui a lógica é vinculada ao período e à finalidade da lei temporária. O artigo 4º define o tempo do crime pela teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra depois. Isso é importante para saber qual lei se aplica quando a mudança legislativa entre a conduta e o resultado. O artigo 5º trata da territorialidade. Regra geral, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional, com exceções previstas em lei e em tratados. Em prova, território inclui espaço terrestre, marítimo e aéreo, e há regras específicas para embarcações e aeronaves. O artigo 6º define lugar do crime, adotando a teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime tanto no lugar da ação ou omissão quanto no lugar onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Isso é muito cobrado em casos de crimes com execução em um local e resultado em outro. Do crime, artes 13 a 25. O artigo 13 trata do nexo causal. O resultado depende da ação ou omissão e só é imputável a quem lhe deu causa. Causa, para o Código Penal, é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A banca pode cobrar que, em regra, se você elimina mentalmente a conduta e o resultado desaparece, a causalidade. Também aparece o tema da omissão penalmente relevante, quando o agente tinha dever jurídico de agir para evitar o resultado e não agiu. Isso se conecta ao garantidores, como quem tem obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância, ou quem assumiu responsabilidade, ou quem criou o risco. O artigo 14 diferencia crime consumado e tentado. Consumado é quando se reúnem todos os elementos do tipo penal. Tentado é quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na tentativa, a pena é reduzida conforme o grau de execução e a proximidade da consumação. A banca adora confundir tentativa com desistência voluntária e arrependimento eficaz. O artigo 15 traz desistência voluntária e arrependimento eficaz. Se o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado ocorra, responde pelos atos já praticados e não pelo crime que pretendia consumar. A ideia é que, se ele interrompe por vontade própria e o resultado não ocorre, não há tentativa punível do crime pretendido, mas pode haver punição pelo que já aconteceu. O artigo 16 trata do arrependimento posterior. Em certos crimes sem violência ou grave ameaça, se o agente repara o dano ou restitui a coisa, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou queixa, a pena pode ser reduzida. A banca cobra o conceito, é depois da consumação, antes do processo avançar, e não apaga o crime, apenas reduz pena, quando presentes os requisitos. O artigo 17 trata do crime impossível. Não se pune a tentativa quando,
Por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, é impossível consumar o crime. Exemplo clássico é tentar furtar algo que não existe. A prova cobra absoluta. Se for apenas difícil, não é impossível. Tem que ser impossível de verdade. O artigo 18 distingue dolo e culpa. Dolo é querer o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Culpa é produzir o resultado por imprudência, negligência ou imperícia, quando o tipo penal prevê forma culposa. Isso é essencial para homicídio e lesão corporal. Por exemplo, a banca também cobra o dolo eventual, quando o agente assume o risco. O artigo 19 trata do erro sobre elementos do tipo, e os artigos 20 e 21 tratam de erro de tipo e erro de proibição, em linhas gerais. Em concursos, o essencial é entender que erro pode excluir dolo, reduzir pena ou afastar culpabilidade conforme o caso. O artigo 22 fala de coação moral irresistível e obediência hierárquica em ordem não manifestamente legal, como situações em que a culpabilidade pode ser afastada. O artigo 23 trata das excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O artigo 24 define estado de necessidade como situação em que alguém pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou, direito próprio ou alheio, quando não era razoável exigir sacrifício do direito ameaçado. O artigo 25 define legítima defesa como repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, usando moderadamente os meios necessários. Em prova de segurança pública, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal aparecem muito, mas a banca cobra os limites, necessidade, atualidade ou iminência, injustiça da agressão e moderação. Imputabilidade penal. Artes. 26 a 28. Imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar conforme esse entendimento. O artigo 26 trata da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando o agente era, ao tempo do fato, inteiramente incapaz de entender ou de se determinar. Também existe a semi-imputabilidade, quando a capacidade é reduzida, podendo haver redução de pena. O artigo 27 define que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis sujeitos à legislação especial, ou seja, que medidas socioeducativas. O artigo 28 trata de embriaguez e emoção-paixão, em regra não excluindo imputabilidade, com distinções conforme o caso. Concurso de pessoas. Artes. 29 a 31. Concurso de pessoas ocorre quando duas ou mais pessoas concorrem para o crime. Regra. Quem concorre responde na medida de sua culpabilidade. A prova cobra que participação e autoria podem ter punições diferentes em certas circunstâncias, que a participação pode ser moral ou material, e que há situações de incomunicabilidade de circunstâncias pessoais. Também cai que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio são formas de participação. O artigo 31 lembra que o ajuste e instigação não são puníveis se o crime não chega ao menos à tentativa, salvo exceções. Penas. Espécie de pena, arte. 32. O artigo 32 lista espécies de pena, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Em concurso, o mais importante é saber a classificação geral e que existem alternativas à prisão, dependendo do crime, do regime da sentença, além de medidas cautelares no processo penal. Crimes contra a vida, artes. 121 a 128. Homicídio, artigo 121. É matar alguém. Pode ser simples, qualificado e privilegiado, conforme circunstâncias. A banca costuma cobrar que qualificadoras tornam o crime mais grave, como motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, recurso que dificulte defesa da vítima e outras hipóteses do artigo. Também existe homicídio culposo, quando não há intenção e há culpa, como imprudência. O importante é distinguir dolo e culpa e reconhecer que, em prova de segurança, a análise recai sobre conduta, risco e resultado. Os artigos seguintes tratam de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio e à automutilação, além de infanticídio e aborto em suas formas típicas. A banca pode cobrar que aborto tem hipóteses legais de não punição em casos específicos previstos em lei e reconhecidos no sistema jurídico, mas geralmente a cobrança é de identificação do tipo e do bem jurídico protegido. Lesões corporais. Arte. 129.
Lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pode ser leve, grave, gravíssima, seguida de morte, dependendo do resultado, como incapacidade, perigo de vida, deformidade, perda de função e outras consequências previstas. Pode haver lesão culposa. Em prova, a banca cobra o conceito e a classificação por resultado, e também costuma cobrar que lesão e vias de fato não são a mesma coisa. Lesão envolve ofensa à integridade ou saúde. Vias de fato podem ser agressões sem lesão relevante, conforme legislação específica e interpretação. Periclitação da vida e da saúde. Artes. 133 a 136. Aqui entram crimes que colocam a vida ou saúde em risco, como abandono de incapaz e exposição a perigo. A lógica é, mesmo sem causar morte ou lesão, colocar alguém em situação de risco relevante pode ser crime. Em concursos, isso aparece para reforçar dever de proteção, principalmente com pessoas vulneráveis. Rixa, arte, 137. Rixa é participar de briga entre 3 ou mais pessoas. É crime de perigo e de participação. A banca cobra que não é a mesma coisa que lesão, porque o foco é a participação na briga coletiva. Se na rixa resulta lesão grave ou morte, há agravamento e pode haver responsabilizações mais graves conforme caso. Crimes contra a honra. Artes. 138 a 145. Calúnia é imputar falsamente fato definido como crime. Difamação é imputar fato ofensivo à reputação, mesmo que não seja crime. Injúria é ofender a dignidade ou o decoro, normalmente por xingamento. A diferença entre elas cai muito. Calúnia exige imputação de crime. Difamação exige fato ofensivo, não necessariamente crime. Injúria é ofensa direta, sem precisar narrar fato. Em ambiente de segurança pública, isso aparece em ocorrências envolvendo desacato, injúria, ofensas e registros. A banca pode cobrar também que há causas de aumento e situações específicas previstas e que a prova exige reconhecer a tipificação correta. Crimes contra a liberdade pessoal. Artes. 146. ZA 149A. Constrangimento ilegal. Artigo 146. É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de reduzir capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. É muito cobrado porque a ideia é impedir coerção ilegítima. Ameaça. Artigo 147. Apesar de não estar explicitamente na lista, é frequentemente cobrada em provas e está no mesmo bloco, e significa ameaçar alguém de mal injusto e grave. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. É privar alguém de liberdade. Redução à condição análoga de escravo. Artigo 149. Envolve trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes ou restrição de locomoção por dívida e é um crime gravíssimo. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Envolve recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoa, mediante certas formas de coação ou fraude, com finalidade de exploração prevista no tipo. Em prova, o foco é reconhecer que liberdade e dignidade são bens centrais e que certas condutas violam esses bens de forma grave. Inviolabilidade do domicílio. Art. 150. Violação de domicílio é entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem tem direito, em casa alheia ou suas dependências. A banca cobra a diferença entre a proteção constitucional do domicílio e o crime do Código Penal. O crime pune quem invade, e isso é relevante tanto para particulares quanto para agentes, quando atuam fora das hipóteses legais e sem consentimento, o que também pode gerar abuso de autoridade. Inviolabilidade de correspondência. Artes. 151 a 152. Aqui se pune devassar correspondência fechada e outras condutas relacionadas à violação de comunicação privada. Em prova, isso aparece como proteção do sigilo, conectada a direitos fundamentais. Hoje, o tema também conversa com proteção de dados e privacidade, ainda que a tipificação do Código Penal seja mais tradicional. Inviolabilidade dos segredos. Artes. 153 a 154-B. O Código Penal trata de divulgação de segredo e violação de segredo profissional. O foco é proteger informações privadas, relações de confiança, como em profissões e serviços.
Para agentes públicos, o sigilo funcional e o cuidado com informações sensíveis são temas importantes, porque divulgar indevidamente pode ser crime e também infração administrativa. Crimes contra o patrimônio: furto, roubo, extorsão e outros. Furto. Artigo 155. É subtrair coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça. Ele pode ter qualificadoras, como rompimento de obstáculo, concurso de pessoas, abuso de confiança, entre outras, conforme redação legal. A banca cobra a diferença entre furto e roubo. Roubo tem violência ou grave ameaça, furto não. Também pode cair furto de energia, equiparado, e temas como tentativa e consumação. Roubo. Artigo 157. É subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou depois de reduzir a capacidade de resistência da vítima. O roubo é mais grave e tem causas de aumento, como o uso de arma, concurso de pessoas e outras hipóteses conforme a lei e atualizações. Em prova, o foco é reconhecer o elemento violência ou grave ameaça e diferenciar roubo de extorsão. Extorsão. Artigo 158. É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A diferença prática para a prova é: no roubo, o agente subtrai; na extorsão, ele obriga a vítima a agir, como entregar dinheiro, fazer transferência, assinar documento. A extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Tem gravidade especial. Extorsão indireta. Artigo 160. Aparece em certas situações de exigência abusiva para evitar mal devolver coisa, conforme tipo. Usurpação. Artigo 161. Envolve condutas como invadir ou tomar posse de imóvel ou coisa, e outras hipóteses previstas, geralmente ligadas a esbulho possessório e conflitos patrimoniais. Dano. Artigo 163. É destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A banca pode cobrar dano simples e dano qualificado, como quando envolve violência, substância inflamável ou patrimônio público, conforme o caso. Apropriação indébita. Artigo 168. É apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou detenção, como quando alguém recebe um bem e não devolve e passa a agir como dono. Isso é diferente de furto porque no furto há subtração. Na apropriação indébita a pessoa já tinha posse legítima e depois se apropria. O artigo 169 trata de apropriação de coisa achada e outras hipóteses semelhantes, punindo quem encontra e não devolve, por exemplo, em condições previstas. Estelionato. Artigo 171. É obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. O núcleo é fraude que engana a vítima para que ela entregue valor ou assuma a obrigação. A banca cobra muito estelionato em golpes, falso anúncio, falso boleto, falso atendimento, falsas promessas. Um ponto muito cobrado é que, em regra, o estelionato passou a depender de representação da vítima em muitos casos, com exceções legais, o que muda a natureza da ação penal. Mas em concursos, muitas vezes o foco é a tipificação e o elemento fraude. O artigo 171 trata de fraude em certas situações específicas previstas no tipo, e você deve reconhecer que o Código Penal tem expandido figuras de fraude em razão de crimes modernos. Receptação. Artigo 180. É adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro adquira. A lógica é atacar o mercado do crime. Quem compra produto roubado alimenta o ciclo. A banca cobra a diferença entre receptação dolosa, quando sabe, e culposa, quando deveria saber, em certas hipóteses. Crimes contra a liberdade sexual e vulnerável. Estupro. Artigo 213. É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A prova cobra o núcleo constranger e o meio violência ou grave ameaça. Assédio sexual. Artigo 216-A. É constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência no exercício de emprego, cargo ou função. É típico em ambientes de trabalho e hierarquia. O artigo 216-B trata de registro não autorizado da intimidade sexual e outras condutas de exposição, e o artigo
216b e 216c aparecem associados à proteção da intimidade. O artigo 216b, no edital, é a exposição da intimidade sexual. A lógica é que divulgar ou expor conteúdo íntimo sem consentimento pode ser crime, reforçando proteção da dignidade e da vida privada. Crimes sexuais contra vulnerável, artigo 217A e seguintes, tratam de estupro de vulnerável e condutas correlatas. Vulnerável, em regra, envolve idade abaixo do limite legal e também situações em que a pessoa não tem capacidade de consentir ou resistir. A prova cobre a ideia de proteção reforçada e a gravidade das penas, além de lembrar que consentimento não afasta a tipicidade em certas situações por definição legal. Crimes contra a paz pública. Artes. 286 a 288-A. Aqui entram crimes como incitação ao crime e apologia de crime ou criminoso e também associação criminosa. Incitar é estimular publicamente que outros cometam crimes. Apologia é exaltar fato criminoso ou autor de crime. Associação criminosa, artigo 288, é a associação de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. A banca cobre a diferença entre concurso de pessoas em um crime e associação criminosa. Na associação, o vínculo é estável ou estruturado para cometer crimes, não apenas união ocasional para um fato isolado. O artigo 288, a trata de milícia privada em certas hipóteses é cobrado em questão de segurança pública por envolver organização armada e controle de território. Moeda falsa, artes, 289 a 291. Moeda falsa é falsificar, fabricar ou alterar moeda, ou ainda introduzir em circulação sabendo que é falsa, conforme o tipo. A banca cobra o elemento subjetivo, saber que é falso. Também pode cobrar condutas como guardar ou importar moeda falsa em certas situações. Falsidade documental. Artes. 297 a 305. Falsidade documental é um bloco muito cobrado, especialmente em concursos de segurança. A falsificação pode ser de documento público ou particular, e também a falsidade ideológica, quando o documento é verdadeiro na forma, mas contém declaração falsa ou omite declaração que devia constar, com finalidade de prejudicar, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Também existe o uso de documento falso, que é crime próprio quando alguém utiliza documento falsificado, ainda que não tenha sido o falsificador. Em prova, a diferença entre falsificação e uso é comum. Outro tema é falsa identidade em certas situações. O foco é entender que documentos são instrumentos de prova e confiança social, e falsificá-los afeta toda a administração e segurança. Crimes contra a administração. Funcionário público. O edital inclui crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, como peculato, concussão, corrupção passiva, excesso de exação e prevaricação, entre outros. Peculato, artigo 312, é apropriar-se, desviar ou subtrair bem móvel público ou particular que tem posse em razão do cargo, ou facilitar que outro faça. O núcleo é usar o cargo para desviar bem ou se apropriar. O artigo 313, a trata de peculato eletrônico, ligado à inserção de dados falsos em sistema, e o artigo 313b envolve modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, conforme o tipo. Esses crimes são muito atuais em contexto de sistema de bancos de dados públicos. Concussão, artigo 316, é exigir vantagem devida em razão do cargo. Exigir é diferente de solicitar, é impor, cobrar. Excesso de exação aparece quando a cobrança é indevida de tributo ou contribuição com abuso. Corrupção passiva, artigo 317, é solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida em razão do cargo. A diferença mais cobrada é concussão exige, corrupção passiva solicita ou recebe. Prevaricação, artigo 319, é retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Condescendência criminosa, artigo 320, envolve deixar de responsabilizar subordinado ou não levar fato ao conhecimento da autoridade, por indulgência, conforme o tipo. Esses crimes são cobrados para reforçar a ideia de que servidor não pode usar cargo para vantagem pessoal, nem deixar de agir por favoritismo, nem passar pano por amizade.
Crimes contra a administração particular. O edital inclui crimes praticados por particular contra a administração, como usurpação de função pública, resistência, desacato e corrupção ativa. Usurpação de função pública, artigo 328, é exercer função pública sem autorização ou continuar exercendo depois de saber que foi afastado, e também atribuir-se qualidade de funcionário público. Resistência, artigo 329, é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça ao funcionário competente. A banca cobra que, se o ato for ilegal, não se configura resistência típica nesses termos, e que a resistência envolve violência ou ameaça, não mera discussão. Desacato, artigo 331, é desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Corrupção ativa, artigo 333, é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A banca adora perguntar. Corrupção passiva é do funcionário, corrupção ativa é do particular. Código de Processo Penal. Prisão, cautelares e liberdade provisória. Agora vamos ao Código de Processo Penal, nos dispositivos indicados, porque isso tem impacto direto no que é prisão em flagrante, preventiva, domiciliar e medidas cautelares diversas. Disposições gerais, artes 282 a 300-A, organizam princípios das medidas cautelares. A regra é que qualquer medida cautelar deve observar necessidade e adequação. Necessidade significa que a medida é indispensável para o processo ou para a proteção de bens jurídicos e para evitar risco. Adequação significa que a medida escolhida é a menos gravosa suficiente para atingir o objetivo. Proporcionalidade exige equilíbrio. A banca cobra que a prisão é medida extrema e que há outras cautelares menos graves, e o juiz deve fundamentar a escolha. Prisões podem ser em flagrante, preventiva e temporária, mas aqui o edital foca em flagrante, preventiva e domiciliar, além de cautelares diversas. Prisão em flagrante, artes 301 a 310-A, ocorre quando alguém está em situação de flagrância. O artigo 301 estabelece que qualquer do povo pode prender em flagrante, e as autoridades policiais e seus agentes devem prender. Em prova, isso aparece como diferença entre faculdade do cidadão e dever do agente. O artigo 302 define hipóteses clássicas de flagrante, como estar cometendo o crime, ter acabado de cometê-lo, ser perseguido logo após em situação que faça presumir autoria, ou ser encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autor. A banca cobra muito essas categorias. O procedimento envolve condução à autoridade competente, lavratura do auto de prisão em flagrante, oitiva de envolvidos e testemunhas, e comunicação imediata ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria ou advogado e à família do preso, conforme garantias. O artigo 310 trata da decisão judicial após receber o auto. O juiz pode relaxar a prisão se for ilegal, converter em preventiva quando houver requisitos, ou conceder liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Relaxar é diferente de revogar. Relaxar é reconhecer legalidade do flagrante e soltar. Revogar é retirar a preventiva antes válida porque deixou de existir fundamento. Esse vocabulário cai muito. Prisão preventiva, artes 311 a 316, é medida cautelar decretada pelo juiz para proteger o processo e a sociedade em certas hipóteses. Requisitos básicos são prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além disso, deve existir fundamento legal, como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver risco de fuga. A prova cobra que preventiva não é a punição antecipada, é cautela. Ela precisa ser fundamentada e proporcional, e a lei prevê hipóteses em que pode ser cabível, como crimes com pena máxima superior a certo limite, reincidência e violência doméstica em certas situações, conforme o artigo 313. A preventiva pode ser revista e o juiz deve reavaliar conforme prazos e necessidade. Prisão domiciliar, artes 317 a 318-B, é substituição da prisão por recolhimento em residência, em hipóteses como idade avançada, doença grave, gestante, responsáveis por criança pequena e outros casos previstos. A banca cobra que domiciliar não é liberdade total. É prisão cumprida em casa,
com condições, e pode ser acompanhada de cautelares como monitoração eletrônica quando cabível. Medidas cautelares diversas à prisão, artes. 319 a 320 incluem obrigações como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a lugares, proibição de contato com determinadas pessoas, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno em dias de folga, suspensão do exercício de função pública ou atividade quando relacionada ao crime, internação provisória em hipóteses específicas, fiança e monitoração eletrônica. O artigo 320 trata de proibição de ausentar-se do país, com entrega de passaporte, conforme decisão. Em prova, a ideia é que o sistema busca alternativas à prisão quando suficientes e a decisão deve ser motivada. Legislações especiais. Agora vamos às leis especiais cobradas. Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas e Lei de Abuso de Autoridade. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/2003, artes. 12 a 21. O Estatuto do Desarmamento organiza controle, registro, posse, porte e comércio de armas e munições e tipifica crimes. Para a prova, o núcleo é entender diferença entre posse e porte. Posse é manter a arma no interior da residência ou dependência, ou no local de trabalho, quando autorizado, dentro das condições legais. Porte é carregar a arma em via pública ou fora desses locais. Em regra, porte é mais restrito, exige autorização específica, e a conduta sem autorização costuma ser mais grave. O artigo 12 tipifica posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em linhas gerais, quando a pessoa mantém arma ou munição em casa ou local de trabalho sem registro ou em desacordo com a norma. O artigo 13 trata de omissão de cautela em situações específicas, ligadas à negligência com guarda de arma, especialmente quando facilita acesso de pessoas não autorizadas, e a prova cobra essa ideia de dever de cuidado. O artigo 14 tipifica porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, isto é, portar fora das hipóteses legais, sem autorização. O artigo 15 tipifica disparo de arma de fogo em via pública ou em lugar habitado ou suas adjacências, em condições previstas, pois isso gera risco social. O artigo 16 trata de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido e também de condutas mais gravosas, como arma com numeração suprimida ou adulterada, conforme redação legal vigente. O artigo 17 tipifica comércio legal de arma de fogo e o artigo 18 tipifica tráfico internacional de arma de fogo. Os artigos seguintes do capítulo complementam o sistema penal do Estatuto com figuras e regras específicas, e a banca costuma cobrar principalmente a lógica. Posse é dentro de casa, porte é fora, e a gradação de gravidade conforme o tipo de arma, a situação e a finalidade. Para o concurso de guarda municipal, é essencial lembrar que armas e munições são tema sensível e envolvem responsabilidade e observância estrita de normas, inclusive porque atuação irregular pode gerar crime e também sanções administrativas. Lei de Drogas, Lei 11.343/2006, artes. 28 a 47. A Lei de Drogas organiza o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga, tipifica crimes relacionados ao uso, tráfico e condutas correlatas. O artigo 28 trata de porte de drogas para consumo pessoal. O ponto-chave de prova é que a lei diferencia o usuário e o traficante por critérios do caso concreto e que o artigo 28 prevê medidas de caráter educativo e restritivo de direitos, não pena de prisão como regra típica do tráfico. Em concurso, a banca cobra que portar para consumo é infração penal, mas com resposta penal distinta do tráfico, e que a distinção depende de circunstâncias como quantidade, local, condições, antecedentes e outros elementos analisados. O artigo 33 tipifica tráfico de drogas, com uma lista ampla de verbos como vender, oferecer, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entre outros, sem autorização em desacordo com a lei. O tráfico é crime grave, em geral, recebe tratamento mais severo. A lei também tipifica associação para o tráfico, artigo 35, quando duas ou mais pessoas se associam para o fim de praticar reiteradamente tráfico. Financiamento ou custeio, artigo 36, é custear ou financiar tráfico. O artigo 37 trata de colaboração como informante de organização, em certas hipóteses.
O artigo 34 trata de maquinário e instrumentos relacionados à produção e preparo. O artigo 40 traz causas de aumento, como tráfico em certos locais ou com certas circunstâncias agravantes previstas. O artigo 41 prevê benefícios em caso de colaboração premiada em condições legais. Os artigos 42 e 43 orientam fixação da pena e critérios. O artigo 44 e seguintes trazem regras específicas sobre regime e vedações. Ao longo do tempo, a jurisprudência modulou alguns pontos, mas em concursos geralmente se cobre a estrutura. Há crimes com maior gravidade, causas de aumento, distinção entre usuário e traficante e necessidade de observância do procedimento legal. A prova também costuma cobrar que a abordagem do tema drogas deve respeitar direitos fundamentais, dignidade, integridade física, legalidade, presunção de inocência e devido processo. Em ocorrências, a atuação do agente público deve ser técnica e respeitosa, com registro correto e encaminhamento aos órgãos competentes. Abuso de autoridade, Lei 13.869, 2019, arts. 9 a 38. A Lei de Abuso de Autoridade é central para concursos de segurança pública porque ela define crimes praticados por agentes públicos quando violam direitos e garantias no exercício da função. Um ponto essencial é que a lei exige dolo específico em muitas situações, isto é, a intenção de prejudicar alguém, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por mero capricho ou satisfação pessoal, conforme conceito legal. Divergência interpretativa razoável e atuação dentro da lei, ainda que discutível, não configuram automaticamente abuso. A prova pode cobrar essa diferença. Os artigos 9 a 38 tipificam condutas em áreas como prisão e restrição de liberdade, cumprimento de mandados, entrada em domicílio fora das hipóteses legais, constrangimentos ilegais, exposição da pessoa a vexame, violação de sigilo, impedir contato com o advogado, negar acesso a autos quando permitido e outras condutas relacionadas à investigação e processo. Em prova, o foco não é decorar cada artigo por número, mas reconhecer os comportamentos proibidos. Prender ou manter preso ilegalmente, deixar de comunicar prisão quando exigido, constranger sem base legal, usar força desnecessária, violar domicílio sem hipótese legal, produzir prova por abuso, expor a imagem do preso de forma indevida e impedir exercício da defesa. Também é importante lembrar que a lei prevê sanções penais e efeitos, e que pode haver também responsabilidade administrativa e civil. Para a Guarda Municipal, essa lei é extremamente prática. Ela delimita o que não pode ser feito em abordagem, condução e atos de segurança. O padrão correto é sempre legalidade, proporcionalidade, respeito, registro e encaminhamento. Em prova, a banca costuma apresentar uma situação e perguntar se configura abuso ou qual conduta é compatível com direitos fundamentais. Conexão entre direito penal, processo penal e atuação do agente público. Agora, para fechar tudo de forma útil para a prova, pense em 3 camadas. A primeira camada é a tipificação penal. Qual conduta é crime? Qual artigo? Qual elemento essencial? A segunda camada é o processo. Como o Estado pode agir diante do crime? Quais prisões existem? Quais cautelares existem? Quais garantias do preso e do investigado? A terceira camada é o limite do agente público. O que você pode fazer e o que você não pode fazer, sob pena de abuso e responsabilização. O candidato costuma errar quando mistura conceitos próximos. Por isso, guarde algumas diferenças-chave. Furto é subtração sem violência. Roubo é subtração com violência ou grave ameaça. Extorsão é constranger para a vítima fazer ou tolerar algo para entregar vantagem. Calúnia é imputar crime falso. Difamação é imputar fato ofensivo à reputação. Injúria é ofensa direta. Prisão em flagrante depende de situação de flagrância. Preventiva depende de requisitos e fundamentos cautelares de decisão judicial motivada. Cautelar diversa é alternativa à prisão. Posse de arma é em casa ou local permitido. Porte é carregar fora. Usuário e traficante se distinguem por contexto e elementos do caso concreto, e o agente público deve agir com cuidado para não enquadrar indevidamente. Também é fundamental lembrar que, em segurança pública, o que sustenta a atuação correta é o respeito ao artigo 5º da Constituição, mesmo quando estamos estudando penal e processo penal. Integridade, dignidade, legalidade e devido processo não são detalhes, são a base. E a lei de abuso de autoridade existe justamente para punir condutas que rompem essa base.
Se você estudar esse bloco sempre fazendo perguntas práticas, você acelera muito. Qual crime é esse? Qual é o núcleo do tipo? Existe violência ou grave ameaça? A fraude? A violação de dever funcional? Qual é a diferença entre o tipo simples e o qualificado? No processo, é flagrante ou é cautelar por decisão? Quais são os direitos imediatos da pessoa? Houve motivação e necessidade? E, por fim, como agir de forma técnica e legal para evitar abuso e garantir que o procedimento seja válido e defensável? Esse é o caminho para transformar um edital enorme em acerto de prova.